vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero, antes de celebrar a ceia do Senhor com você, fundamentar biblicamente esse ato que nós praticamos juntos como igreja, como família de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a ceia do Senhor é que ela é uma instituição de Cristo. Foi Jesus Cristo quem disse que a igreja deveria celebrar a ceia em seu nome. E isso está registrado lá em 1 Coríntios. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler para você. Isso está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. A Bíblia diz assim: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então foi Cristo Jesus mesmo quem ordenou que a igreja celebrasse em seu nome e em sua memória o que nós chamamos hoje de a Santa Ceia. Então perceba no texto que eu li, nas palavras de Jesus: fazei isto. Fazei isto. É um imperativo à igreja. Fazei isto. Mais à frente ele diz: todas as vezes. Fazei isto todas as vezes. Então, antes de tudo, nós precisamos entender que precisamos celebrar a ceia do Senhor, porque ela é uma instituição de Cristo à igreja. Mas a ceia do Senhor também é um memorial. No mesmo texto que nós acabamos de ler, que eu acabei de ler, vocês acabaram de ouvir, Jesus diz que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Em memória dele. Obviamente, nós não vemos em lugar algum nas Escrituras alguma menção ao pão e o vinho, tornando-se literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Isso é simbólico, isso é figurativo. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Jesus fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Nós nos lembramos de Jesus e somos gratos a Jesus todos os dias, mas como família de fé, como comunidade de fé, nós fazemos isso juntos algumas vezes em recordação a quem Jesus é e o que Jesus fez. Eu não sei você, irmão, mas quando, sabe, não displicentemente, não assim, de qualquer jeito, mas quando eu paro o que eu estou fazendo para refletir conscientemente em quem Jesus é para mim e no que Jesus fez na minha vida e no que Jesus fez por mim e o que Ele está fazendo na minha vida, meu irmão, meu coração se enche de alegria. Meu coração se enche de alegria porque essa reflexão consciente evoca todo o significado da presença de Cristo em nós, na pessoa do Espírito Santo. A bênção de Deus sobre os seus filhos, a graça do Senhor estendida sobre os seus filhos, a misericórdia do Senhor oferecida aos seus filhos, o zelo e o cuidado paternais do Senhor Deus, através de Jesus Cristo, por todos os seus filhos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é maravilhoso? Sabe, nós não estamos aqui, nós precisamos entender isso, nós não estamos aqui cumprindo uma obrigação, um protocolo religioso. Nós não estamos aqui porque disseram que todo crente precisa estar numa igreja. Nós estamos aqui porque queremos ser gratos a Jesus. Queremos louvar e adorar a Jesus por quem Ele é e pelo que Ele fez. E por isso nós não vimos de qualquer jeito. Por isso nós não vimos com qualquer coração. Por isso nós não vimos sem qualquer expectativa. Não, nós vimos alegres, como a pastora Érica disse. Nós vimos com alegria. Nós vimos com expectativa de louvar e adorar Jesus. Nós vimos com vontade de nos expressarmos para Ele. Nós vimos com vontade de falar, de cantar. Nós vimos com vontade de erguer as nossas mãos. Nós vimos animados, nós vimos alegres, porque sabemos quem Jesus é e sabemos o que Jesus fez. Pense na sua vida antes de Cristo Jesus e na sua vida agora, depois de Cristo Jesus. Responda para si mesmo: há ou não há muitos motivos para celebrarmos a Jesus juntos nessa manhã, meu irmão? Nós ouvimos assim, muito brevemente, muito resumidamente, um pedacinho da história desses irmãos que se batizaram hoje. E o que há de comum em todos os testemunhos que nós ouvimos é o que Jesus faz na vida de alguém que se entrega
que se entrega reconhecendo-o como Senhor, como Salvador e Senhor da sua vida. Há uma transformação que ocorre de dentro para fora, no nosso caráter, na nossa personalidade. Há uma conversão moral aos valores fundamentais do reino de Deus. Toda a nossa vida muda. Toda a nossa vida muda. Quem era irritadinho agora se torna alguém manso. Quem era alguém displicente agora se torna alguém atencioso. Quem era alguém triste agora se torna alguém alegre. Quem era alguém sozinho agora entra numa família, ganha irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, pais, mães em Cristo. Isso não é bom, irmãos? Isso não é maravilhoso? Aleluia. Então nós celebramos a ceia em memória de Cristo. Em memória de Cristo. Sabe, não explicitamente, veladamente, digamos assim. Por muito tempo, os crentes praticaram a ceia do Senhor, acreditando que a ceia do Senhor era uma espécie de crédito que se recebia nos céus para o próximo mês que viria, uma vez que celebramos a ceia uma vez por mês, como família de fé. Nós pedimos perdão ao Senhor, nós recebemos o seu perdão e nós tomamos a ceia. Ufa, consegui tomar a ceia. Sabe? Um pensamento um tanto quanto religioso, quanto equivocado a respeito da ceia do Senhor, que não é sobre receber crédito para viver o próximo mês, até a próxima ceia, sabe? Se cuidando para não pecar, para não errar. Obviamente, nós precisamos cuidar da nossa vida para não fazermos o que é contrário à vontade de Deus, mas a ceia não é esse crédito espiritual que se recebe de mês em mês. Não, não, não. A ceia é um memorial. É uma instituição e um memorial. Você está comigo aí, irmão? Jesus é a pessoa mais importante. A ceia não tem a ver com você, irmão. Entenda isso. A ceia não tem a ver com você. A ceia tem a ver com Jesus. A ceia nem é por sua causa. A ceia é por causa de Jesus. Você entendeu? A ceia é por causa de Jesus. Ele é a nossa memória. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa celebração. Então as pessoas às vezes, não vou ceiar hoje porque eu briguei com a minha esposa. Não vou ceiar hoje porque estou enrolado. Não vou ceiar hoje por isso, aquilo, outro. Era exatamente por isso que você deveria ceiar, irmão. Então o que você precisa fazer? Você precisa, no exato momento em que você vai cear, fechar os seus olhos, dizer: Senhor Jesus, eu reconheço a tua graça sobre a minha vida e também reconheço a tua misericórdia. Pela tua misericórdia, Senhor, perdoa os meus pecados e pela força da tua graça ajuda-me a ser santo como o Senhor espera que eu seja. Que o teu sangue e que o teu pão e que o teu corpo, representados por esse cálice e por esse pão, purifiquem e santifiquem a minha vida mais e mais para ti, para que eu viva segundo a tua vontade. Amém? Amém? É sobre Jesus, não é sobre nós, é sobre Jesus. Então, a ceia também é um memorial e a ceia também é um rito de aliança. A ceia também simboliza a nossa aliança. Nossa aliança com Cristo e a nossa aliança uns com os outros. Os orientais davam muito valor às alianças e as respeitavam muito. Então, quando Jesus institui exatamente o pão e o vinho como elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Porque para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança a que poderiam se submeter. Veja a intenção de Jesus. Então, quando Jesus estava ensinando a aliança com ele, a aliança uns com os outros, a partir do seu espírito repartido sobre os seus filhos, ele estava se referindo ao nível, ele estava se referindo a um tipo de aliança que representava o mais alto grau de comunhão, ou que celebrava o mais alto grau de comunhão, e os judeus entendiam isso, os judeus sabiam isso, então eles sabiam que se tratava de algo sério, eles sabiam que não era qualquer aliança, eles sabiam que se tratava de uma aliança de sangue, uma aliança para valer, uma aliança para a vida inteira. Então, ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo o que era de um passava a ser de outro e vice-versa. Isso não é maravilhoso, meu irmão? É ou não é maravilhoso, irmão? Hoje a gente não celebra a aliança de sangue. Por exemplo, no casamento a gente coloca uma aliança no dedo e essa aliança simboliza esse compromisso eterno. E essa aliança simboliza essa comunhão eterna. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, somos um. Segundo diz a Escritura, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, uma
só carne. Semelhantemente, o apóstolo Paulo disse, aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. Tanto quanto eu estou unido à minha esposa no símbolo desta aliança que eu carrego no dedo, estamos todos unidos em Cristo Jesus, pelo Espírito que nos foi dado. Estamos em aliança, e é isso que nós celebramos na ceia do Senhor. A ceia é uma instituição de Cristo, a ceia é um memorial, a ceia é um ritual de aliança, e a ceia também é um tempo de comunhão. Um tempo de comunhão. No tempo apostólico, as ceias eram também chamadas de ágapes, ou festas do amor. E a gente pode ver isso lá em Judas versículo 12. E isso reflete parte do propósito da ceia do Senhor. A ênfase na expressão corpo, que nós encontramos no ensino bíblico a respeito da ceia, reflete essa visão de unidade e de comunhão. Repita comigo, unidade e comunhão. De novo, diga unidade e comunhão. Aleluia. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente quase todas as culturas e épocas, e a mesa do Senhor não deixa de ter também esta característica. É ou não é? Na mesa, ou melhor, à mesa, estamos fazendo refeições juntos, temos ali um certo nível de intimidade, de vulnerabilidade, de espontaneidade, que não temos em outros lugares, é ou não é, irmão? Sim ou não? Temos um cafezinho ali, temos ali um tempo de comunhão, celebramos o fato de estarmos juntos, tendo tempo juntos. E não deve ser diferente na ceia do Senhor. Não pode ser diferente na ceia do Senhor. Nós também celebramos. Só um instante que a tecnologia está tentando me trair aqui. Pronto. Nós também celebramos a graça de estarmos unidos a Cristo, em comunhão com Cristo, e unidos uns aos outros, em comunhão uns com os outros. E eu queria, antes de finalizar a minha fala, para entrarmos na ceia do Senhor, antes de finalizar a minha fala, eu queria enfatizar esse último aspecto da ceia do Senhor, nessa manhã, que representa a graça de sermos família de Deus. Efésios 2,19, não precisa abrir, Efésios 2,19 diz que antes de Cristo nós estávamos perdidos, desgarrados, estávamos sozinhos no mundo, mas que em Cristo, diga comigo, em Cristo, Efésios 2,19 diz que em Cristo nos tornamos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uau! Membros da família de Deus. Você não pertence a qualquer família não, meu irmão. Preste atenção no que você acabou de ouvir. Você não pertence a qualquer família não. Você é salvo em Cristo Jesus? Você tem o Espírito Santo? Amém? Você é membro da família de Deus. Aleluia! Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. João 1,12 diz, aqueles que creram no seu nome, a estes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creram no nome de Cristo Jesus, filhos de Deus. Então pertencemos à família de Deus e precisamos refletir nessa... Sabe, irmãos, presta atenção, para que a igreja não se torne um lugar para onde nós vamos. A igreja não é um lugar para onde nós vamos. A igreja é uma família que pertencemos. Amém? A igreja é um lugar para pertencer, a igreja não é um lugar para se frequentar. Frequentamos porque pertencemos. Amém? Então, a ideia é mesmo que sejamos essa grande família, unida, em comunhão uns com os outros. E é a graça de Deus sobre nós que nos permite viver nesse estado. Então, eu queria enfatizar esse aspecto, essa característica da ceia do Senhor, a característica da comunhão, da celebração da comunhão e da aliança, refletindo aqui com você bem rapidamente nos dois fatores que nos fazem um em Cristo e que também são dois fatores que devem dirigir o nosso relacionamento uns com os outros e o nosso relacionamento com a igreja, o corpo de Cristo. O primeiro é unidade. Unidade, diga comigo, unidade. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, e vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Filipenses 2, versículos 1 e 2. Quando você chega lá, diga amém. Filipenses 2, 1 e 2 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, diz o apóstolo Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Vamos ler de novo o versículo 2? Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Unidade. Unidade é a combinação de pensamentos e esforços. Amém? Pensamentos e esforços. Somos diferentes, pensamos diferentemente uns dos outros em muitos aspectos, porque temos cosmovisões, visões de mundo diferentes, porque vimos de um background familiar diferente uns dos outros, porque tivemos criações diferentes uns dos outros, aprendemos em lugares diferentes, coisas diferentes. Somos diferentes, não somos iguais. Isso deve ser assim mesmo. Mas veja, a unidade do corpo de Cristo não está em sermos iguais, mas em vivermos pelo mesmo propósito. Amém? Por que vivemos juntos em unidade? Porque vivemos para manifestar a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus, por meio da nossa unidade, que reflete o seu amor nesse mundo perdido e escurecido pelas trevas do pecado. Esse é o propósito da existência da igreja. E é por esse propósito que nós vivemos juntos. É por esse propósito que nós vivemos em unidade, mesmo sendo diferentes, mesmo não sendo iguais, mesmo pensando diferentes. Amém? Vivemos agora, nesse exato momento, em toda a sociedade global, ou em todas as sociedades globais, o que se chamou de polarização política. Estamos vivendo em polarização política em todos os lugares do mundo. Isso não é privilégio do Brasil. E o que isso reflete, irmão? Isso reflete a nossa incapacidade de viver em unidade. Por quê? Porque amizades são quebradas, relacionamentos de muito tempo são rompidos. Quem era amigo fica inimigo, vira inimigo um do outro. Quem pensa de um jeito e agora descobre que o amigo pensa de um jeito diferente, já não quer mais andar junto, não quer mais falar com ele, não quer mais estar junto, não quer mais ter comunhão. Infelizmente, isso acontece na igreja também, infelizmente. Mas não deve ser assim. Nós devemos viver em unidade. Devemos viver em unidade porque, apesar de pensarmos politicamente, eu não estou me referindo, e não estou me referindo à política partidária, tá, irmãos? Há um sentido muito mais amplo, um sentido muito mais global para a palavra política. Então, apesar de pensarmos política de modo diferente, não vivemos pela política que defendemos. Vivemos pelo propósito de manifestar a graça e o amor de Jesus Cristo ao mundo escurecido pelas trevas do pecado, através da nossa unidade. Amém? Amém, irmão? Como filhos de Deus, como igreja de Cristo, esse é o nosso propósito. Então, uma combinação de pensamentos e esforços é o que o apóstolo Paulo está pensando. É o que o apóstolo Paulo está propondo. Isso é unidade, nós precisamos viver em unidade. E o segundo aspecto é a comunidade. Diga, comunidade. Comunidade, a qualidade do que é comum, que pertence a todos. Na família de Deus, vivemos em unidade e vivemos também em comunidade. Vivemos combinando os nossos esforços e pensamentos pelo propósito da existência da igreja e vivemos também repartindo o que temos uns com os outros para que todos tenham tudo em comum. Amém? Para que todos tenham tudo em comum. 1 Coríntios capítulo 10, abra sua Bíblia aí. Primeiro Coríntios capítulo 10, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. A Bíblia diz assim:
Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim, está escrito aqui na sua Bíblia aí, o dos outros. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Agora vá lá, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Acho que eu perdi o texto. Acho que não é esse Filipenses, não. Não tem problema. Não é esse texto, não. 1 João capítulo 3. Não é Filipenses 4, não. 1 João capítulo 3. Você está abrindo 1 João capítulo 3? Abre aí, deixa 1 João capítulo 3 aberto, porque eu achei o texto que eu queria. Não era Filipenses 4, era Filipenses 2, não precisa voltar não, eu vou ler para você. Filipenses 2, 4. Diz assim, olha, cada um cuide, olha só, escute aqui o que eu vou dizer. Escute aqui o que eu vou dizer. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uau! Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Comunidade. É assim que se vive na família de Deus. Filipenses 2:4. Agora sim, 1 João capítulo 3. Do versículo 16 ao versículo 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Unidade e comunidade. Vivemos pelo mesmo propósito, combinando esforços e pensamentos. Comunidade. Vivemos repartindo o que temos uns com os outros para que todos tenham tudo em comum. Amém? Amém, irmãos? Não na mesma dimensão em que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia isso, obviamente. Não vamos sair vendendo tudo o que temos e trazendo dinheiro e repartindo. Não é isso, não é isso. O contexto histórico, cultural aqui é absolutamente outro. Mas vivemos na disposição, presta atenção, vivemos na disposição de repartir com outros aquilo que de Deus temos recebido, para que a mesma graça e amor, para que a mesma graça e o amor de Deus que caem sobre a nossa vida recaiam também sobre a vida dos nossos irmãos. Então, para isso eu tenho atenção e cuidado com a vida do outro, com a vida do meu próximo. Eu vivo atento e observo os meus irmãos, para que em detectando alguma necessidade que eu possa satisfazer, eu vá lá e viva 1 João capítulo 3, versículo 18. Não amemos de palavra, mas em atos e de verdade. Amém? Amém, igreja? A ceia do Senhor é isso. É aliança, é comunhão, é vivermos em unidade e vivermos em comunidade. E aí eu queria fechar agora te dando 5 iniciativas para que você viva em comunidade e unidade na família de Deus. Primeiro, tome sempre a iniciativa. Amém? Tome sempre a iniciativa. Não fique esperando pelos outros. Não fique esperando a misericórdia dos outros. Não fique esperando a atenção dos outros. Não fique esperando. Vá lá você, tome a iniciativa. Dê o passo à frente, dê o primeiro passo. Amém? E as coisas se desenrolam. E os relacionamentos se desenrolam. Segundo, compartilhe suas necessidades e disponha-se à necessidade dos outros. O que obviamente tem a ver com a primeira iniciativa, né? De tomar a iniciativa. Compartilhe, irmãos. Compartilhe. Tem gente, às vezes, que definha em problemas sozinho, só porque não abre a boca para falar. De repente, a pessoa do seu lado, à sua esquerda, à sua direita, na frente, atrás, de repente a igreja, como uma comunidade, poderia te ajudar a resolver aquele problema.
Mas você não falou dele para ninguém. Obviamente, não estou defendendo aqui que você deve sair contando a sua vida e seus problemas para os outros, mas você precisa dispor-se a falar, você precisa dispor-se a abrir o seu coração, você precisa dispor-se a compartilhar as suas necessidades e, de igual modo, também a compartilhar as necessidades dos outros. Terceira iniciativa, dê sempre mais do que espera receber. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Por quê? Porque quem dá, tem. Amém, irmão? É simples. A conta é simples. É melhor estar na posição de quem recebe ou na posição de quem dá? Na posição de quem dá, porque quem dá tem. Quem dá está sendo abençoado por Deus. E a verdade é que quanto mais nós damos, mais abençoados por Deus nós nos tornamos. Para quê? Para que outros mais também tenham aquilo que Deus tem nos dado. Amém, irmão? Então, dê sempre mais do que você espera receber. Quarta iniciativa, viva em paz com todos. O escritor aos Hebreus diz, no que depender de vós, tendes paz com todos. No que depender de vós. No que não depende de você, não tem como você incidir sobre qualquer circunstância, sobre qualquer contexto para mudar lá o que quer que seja. Mas no que depender de você, viva em paz com todos. Amém? Amém, irmão? Então pense, naquele relacionamento quebrado, naquele relacionamento que está lá meio mais ou menos, pense no seu contexto, nas suas circunstâncias, e pense em como você pode ser um promotor de paz nos seus relacionamentos. Amém? Viva em paz com todos. E quinta iniciativa, cultive sempre um coração aprendiz. Cultive sempre um coração aprendiz. Não seja o sabichão da roda, que quer dar aula para os outros, que quer ensinar os outros, que quer mostrar que sabe mais que os outros. Tenha sempre um coração aprendiz, humilde. Amém, irmão? Tiago diz, todo servo de Deus deve ser pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, ouça mais e fale menos. Esteja disposto a aprender sempre, sempre. Amém, irmão? Só cresce e se desenvolve quem aprende. E só pode aprender quem ouve mais do que fala. Com atenção, com cuidado. Amém, igreja?